Essa semana do Alimento Diário nós estamos desfrutando da mensagem 2, né, irmãos? Cujo título é, vamos falar juntos? O Evangelho que Paulo prega vem da revelação. O Evangelho que Paulo prega vem da revelação. Esse Evangelho é o próprio Senhor. Amém. Essa revelação é a revelação do Senhor. Amém. O Senhor foi se revelando para Paulo, né, à medida que ele foi se exercitando, que ele foi servindo ao Senhor, o Senhor foi se revelando para ele. Amém. Vamos ler Gálatas capítulo 1. Senhor Jesus, Gálatas 1, 11 a 12. Vem saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Amém. Vamos levantar, irmãos, vamos orar e ler esses dois versículos. Amém. Senhor Jesus. Aleluia. Que o Senhor se revela para nós, irmãos. O Senhor está se revelando dia a dia para nós. Senhor Jesus. Essa semana fala muito das viagens de Paulo, né? Das várias viagens que Paulo fez. As viagens missionárias, né? Onde Paulo saía para pregar o Evangelho, levantar as igrejas, edificando os irmãos. Louvado seja o Senhor. E em cada uma dessas viagens, irmãos, o Senhor foi dando experiência para Paulo. Né? E hoje o Senhor tem muito para nos revelar também nessas viagens. Né? À medida que nós formos desfrutando dessas palavras, né, que nós possamos também ir ganhando, né, esse mesmo sentimento, né, que o Senhor quer dar para nós. Senhor Jesus. Só que na segunda-feira, graças ao Senhor, né, tem uma palavra, parece que apartada aqui para os jovens. E quando eu e o Rodrigo estávamos tendo comunhão, falei, Rodrigo, eu queria falar algo para os jovens, né? Já que eu sirvo os jovens, né? E os jovens, irmãos, os jovens estão no coração do Senhor. Né? Desde o princípio da Bíblia, o Senhor sempre teve um carinho com os jovens. Nós vemos em vários episódios como o Senhor chamava jovens para servir. Né? Nós vemos Samuel, nós vemos Davi, era jovem quando foi chamado, Daniel, né? Senhor Jesus, quando o Senhor estava aqui no seu ministério, ele chamou um jovem também, João, né? Pelo que a gente entende na palavra, ele era bem jovem. Né? Eu estava ainda brincando com o Rodrigo, quando vieram avisar Pedro e João que o Senhor tinha ressuscitado, que o túmulo estava vazio, os dois saíram correndo, e quem chegou primeiro no túmulo? Foi João, né? Certamente era mais jovem, era mais rápido, né? Já chegou ali para ver o Senhor. Senhor Jesus. E em segunda-feira conta a experiência de João Marcos, que era outro jovem também. João Marcos, irmãos, era primo de Barnabé. E Barnabé ele sempre cuidava de pessoas. Nós vamos ver que ele cuidou de Paulo, por duas circunstâncias ele cuidou de Paulo. E ele tinha um carinho também pelo seu primo, que era um jovem. Então, na saída para a primeira viagem, né, ele levou o seu primo, João Marcos. E em Atos, capítulo 13, versículo 13, a gente podia até abrir para a gente ir lendo, para a gente ir ganhando o encargo da palavra, né? Senhor Jesus, Senhor Jesus. Atos 13, 13. E navegando de Pafos, vamos ler? E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se dele, voltou-se a Jerusalém. João foi ali naquela viagem, irmãos, mas as viagens elas tinham bastante tribulação. As viagens de Paulo, irmãos, ela enfrentava muita oposição, havia perseguição dos judaizantes, havia perseguição das pessoas desse mundo, né, aqueles que tinham seu lucro acabado, perseguiam a Paulo, perseguiam a quem saía para pregar o Evangelho. E João Marcos, diante de tanta tribulação, de tanto peso, ele jovem como era, ele voltou para casa. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Aí quando chega para a segunda viagem, né, aí Barnabé queria levar novamente João Marcos, aí houve uma dificuldade.
Mas eu queria tocar com os jovens, irmãos, que os jovens precisam cada vez mais se levantar. João Marcos estava sempre ali pronto, né, para servir o Senhor, para sair, né, ele não se recusou a sair. Não, a primeira viagem foi muito difícil, né, houve muita tribulação, muita dificuldade, eu não vou. Não, ele estava pronto para ir, né? Ele queria sair, queria pregar o Evangelho. E os nossos jovens também, graças ao Senhor, o Senhor tem levantado os jovens para servir o Senhor, né? E nós precisamos nos levantar cada vez mais. Eu estava lendo Gênesis capítulo 18, vamos lá? Gênesis 18. Oh, Senhor Jesus. Vamos ler de 1 a 8. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, e olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Abraão conhecia o Senhor. E todos os nossos jovens, principalmente os nossos jovens de segundo período, os jovens também de primeiro período, já têm a experiência do Senhor, já conhecem o Senhor. Quando aqueles 3 homens vieram, Abraão já reconheceu, é o Senhor que vem vindo. E ele imediatamente, com bastante diligência, pôs-se a servir o Senhor. Ele correu aqui, olha, prepara isso, foi lá, pegou um novilho, preparou, colocou tudo diante do Senhor e ficou de pé diante do Senhor. Esse ficar de pé diante do Senhor, irmãos, quer dizer, está pronto para servir. Olha, eu preciso de mais algo, pode correr, pode ir para lá, pode atender as necessidades do Senhor. Então, os nossos jovens também precisam, cada vez mais, digo isso, irmãos, para nós avançarmos mais ainda. Já tem avançado. Louvado seja o Senhor, a gente tem visto os jovens assumindo o Bucafé, vários encargos, muitos itens, mas nós precisamos ir cada vez mais avançando. Senhor Jesus, nos colocar de pé para servir o Senhor. Ô Senhor Jesus, o Senhor nos conhece, nós conhecemos o Senhor e queremos servir o Senhor, não é? Senhor Jesus. Outra coisa que toca nessa segunda-feira também é que nós precisamos ter, vamos dizer assim, misericórdia dos jovens, Em Lamentações 3:22, vamos lá? Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Senhor Jesus, aleluia, nós estamos desfrutando da misericórdia. Como diz o Josemil na mensagem ontem, há um trono de graça para nós, Senhor, onde podemos desfrutar da graça, de misericórdia, Senhor Jesus. Em Lucas 6:36, Lucas 6:36. Amém. Senhor Jesus, misericordiosos,
como também é misericordioso o vosso Pai. Então nós precisamos ter misericórdia, né? Misericórdia dos nossos jovens. Assim como havia misericórdia para aquele jovem, né, para João Marcos, nós também precisamos exercitar misericórdia para com os irmãos, e principalmente para com os nossos jovens. Eu e o Rodrigo, na comunhão, hoje pela manhã, nós estamos tocando o seguinte item, né? Os nossos jovens hoje, irmãos, eles são muito atribulados, né? Passam por muita dificuldade, muita tribulação. Porque ser jovem hoje em dia não é só estar sujeito a esse mundo tentador, vamos dizer assim, mas há um mundo de perseguição muito grande. Senhor Jesus, né? Os jovens precisam ter uma melhor educação, estudar muito, e às vezes conseguem um emprego, o emprego não tem aquele retorno tão bom quanto deveria ser. Então há uma dificuldade muito grande. Às vezes nós ficamos, às vezes eu me vejo cobrando às vezes os jovens, mas a dificuldade é grande, né? O jovem aquele que já está trabalhando, ele precisa trabalhar cada vez mais, precisa se esforçar cada vez mais, né? Eu lembro quando eu estava fazendo alguns processos de aposentadoria, que chegava uma pessoa lá, falava assim, e apresentava a carteira, eu trabalhei no moinho. Eu achava tranquilo, ele trabalhou por 35 anos no moinho, a empresa pagou tudo direitinho, eu vou fazer esse processo facinho. Mas hoje em dia não é assim. Os nossos jovens, os melhores jovens, de repente, são mandados embora. São perseguidos no seu trabalho, há tribulação, há dificuldade. Senhor Jesus, nós precisamos exercitar misericórdia. Ó Senhor Jesus, misericórdia para com os jovens, misericórdia para com todos os irmãos. Senhor Jesus, Senhor, precisa haver encargo também, encargo para cuidar dos jovens. Todos nós precisamos ter esse encargo. Paulo parece que foi duro ali naquele momento, né, de ter recusado levar João Marcos. Mas se a gente lê lá no capítulo 15 de Atos, logo que ele sai, no primeiro versículo do capítulo 16, ele já chama Timóteo, que era um jovem também. Então nós percebemos que o apóstolo tinha encargo com os jovens, ele queria aperfeiçoar os jovens. Senhor Jesus, os jovens nós precisamos realmente ter misericórdia e conduzi-los ao Senhor, conduzi-los a ser aperfeiçoados, a ser treinados, cada dia crescer mais no Senhor. Senhor Jesus, aleluia, né? Nós temos os jovens. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Nesse ponto aqui que Barnabé, depois na segunda viagem, Paulo quis voltar para visitar as cidades, né, que ele tinha passado. Paulo se opôs. Barnabé quis dar uma chance para João Marcos. Ter misericórdia, igual nós lemos no versículo. Lucas 6:36. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Nós vemos nessa passagem que Paulo, apesar do Senhor ter aparecido para ele carecia de maturidade espiritual, crescimento de vida, para praticar esse versículo, ter misericórdia. Nós vemos que à frente ele ganhou. E então João Marcos, ele pôde ser ajudado por Barnabé, que era seu primo. Ele teve a oportunidade de acompanhá-lo, ser aperfeiçoado e amadurecer. Tanto que depois, João Marcos foi útil para o próprio Paulo. Paulo chamou ele, considerou útil. Aqui nós vemos alguns princípios. O primeiro é o princípio de Barnabé, que é o ponto-chave da mensagem, né? Qual que é o princípio? Misericórdia. Amém. Sede misericordiosos com os irmãos. Todos nós erramos, irmãos, mas nós precisamos ser misericordiosos. Amém. O Senhor é misericordioso conosco. Amém. Dar oportunidade aos que erram. E o princípio de João Marcos. Aqui no relator, eu queria fazer uma encenação aqui para o Marcelo está com encargo nos jovens, para os jovens, né? Eu queria chamar aqui um jovem, Gustavo, João Marcos, amém? João Marcos, Paulo, vem cá, Brito, Paulo. E o Barnabé, Elias. É só uma encenação. É assim mesmo? Amém. O que acontece? Eles estão aqui numa reunião,
para ver os assuntos que vão ser discutidos na primeira viagem. Tá Paulo, Barnabé e João Marcos. Ele pode ver que ele está junto. Barnabé e Paulo. Acho que está trocado, eu comprido aqui. Quer trocar? Amém. Então eles saem de viagem, saem de Varginha, tem que passar Eloy Mendes, Paraguaçu, Machado, Alfenas e retornar. Quando chega em Eloy Mendes, tem fogo, né? O bicho pega lá, muito sofrimento. O que acontece? João Marcos se afasta, né? Eu não sei, eu acho que Paulo já deu uma cutucada em Barnabé, parente teu, saiu conosco, vai deixar, não vai acompanhar, né? Mas eles seguiram viagem, né? Prosseguiram, passaram nas cidades que tinham que passar, apacentaram, abriram casas, né? Seguiram o mover que era levar o nome do Senhor e retornaram. Passado alguns dias, Paulo teve o sentimento de na segunda viagem, visitar de novo essas pessoas. Eles fizeram outra reunião. Detalhe do ponto que eu quero mostrar. João Marcos se pôs pronto para estar na reunião. Né? Ele não ficou vagando por aí no mundo, não ficou desapercebido mesmo. Ele arrependeu e está com os irmãos. Amém. Né? Amém. Paulo não deu a oportunidade, mas pelo arranjo soberano do Senhor, Barnabé levou ele para outro lugar, ele foi aperfeiçoado e foi usado pelo Senhor. Agora, uma situação. A reunião para a segunda viagem está acontecendo. Dessa vez ele não quis vir. Ele ficou ali com o celular. Celular. Andava na reunião, ele ficou distraído no WhatsApp, na internet. E a reunião aqui. O sentimento de dar oportunidade para ele seria o mesmo. Ele não está querendo nada com o Senhor. Ele está na reunião. O sentimento é o mesmo. Mas eu creio que vai ser difícil. Porque ele está distraído. Ele está com coisas do mundo ali. Né? Amém, irmãos. Amém. Penso. Abrindo um parênteses aqui, saindo um pouco da mensagem, eu estava ouvindo uma mensagem que o irmão fala que o que nós não buscamos na palavra, não buscamos nas reuniões, no Senhor, o inimigo traz do mundo para nós. Senhor Jesus. Nós não podemos nos distrair. Eu acho que o Evandro mesmo que fala numa mensagem que Satanás tem um mundo para cada um de nós. Ele sabe o que eu gosto, o que o Brito gosta, o que o irmão gosta, né? Que cada um de nós gostamos. Por isso nós precisamos vigiar. Amém. Igual o João Marcos, precisamos estar prontos para quando o Senhor chamar, ser usado. Né? Todos vamos errar, mas o Senhor tem misericórdia de nós. Amém. Né? Senhor Jesus. Paulo e Barnabé, eles apresentam um evangelho puro. Né? Embora inexperientes na obra do Senhor, eles tinham encargo. Tinham o encargo de levar as pessoas a crer em Jesus e pela fé receber a salvação. Né? Paulo se converteu ali em Damasco e ali mesmo já passou a pregar. Por isso ele foi perseguido, né? Pelos judeus que queriam matá-lo. Por causa disso ele seguiu para Jerusalém. Amém? Em Jerusalém também sofreu perseguição. Então ele foi mandado para a sua cidade de origem. O Marcelo até brincou lá, né? Para onde ele ia, causava problema, mandaram ele para casa. Né? Depois disso, Barnabé foi atrás de Saulo, que o levou para Antioquia, onde eles serviram juntos. Né? Ali ele se tornou um profeta e mestre, juntamente com os irmãos, que oravam e jejuavam ali. É o ambiente que nós precisamos, irmãos. Um ambiente de oração, de jejum, de viver no Espírito. Né? Foi nesse ambiente de oração e consagração que Paulo aprendeu a servir em coordenação com os irmãos das igrejas. Sim. Aqui nós vamos no término da primeira viagem. Quando eles voltaram para Antioquia, eles viram que alguns irmãos de Jerusalém ensinavam que era necessário circuncidar os convertidos, conforme o costume de Moisés. Por isso, Paulo e Barnabé e alguns outros subiram a Jerusalém. A primeira conferência, né, Marcelo estava falando, para resolver, examinar essa questão de seguir a lei. Em certo... Só que eu vou falar do ambiente de Jerusalém, né? Ele saiu do ambiente de Antioquia,
que era um ambiente santo, e foram para um ambiente de conceitos, tradições religiosas, onde eles impunham regulamentos e faziam muitos a tropeçar na fé. Em certo momento, Pedro até tomou a palavra lá e disse, né, que o Senhor lhe abriu os olhos em favor dos gentios, posto que concedeu o Espírito Santo aos gentios, como fizeram aos judeus. Está no versículo 11 de Atos 15, né? Vamos ver. Vamos ler? Amém. Senhor Jesus. Atos 15, 11. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Amém. Amém. 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos. Amém. Pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, para o Senhor não há distinção. Nós vemos a diferença de ambiente entre Antioquia e Jerusalém, né? Antioquia era oração, consagração, comunhão na palavra, obediência ao chamamento do Espírito. Foi nesse ambiente que Paulo pôde amadurecer espiritualmente, né? Cabe a nós, o Senhor nos deu livre arbítrio de escolher o ambiente que nós queremos viver. Amém. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. 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 Senhor Jesus. Só para finalizar aqui ponto dos jovens, irmãos, por João Marcos guardar seu coração, ter esse coração de estar sempre junto com os irmãos servindo, depois ele foi muito utilizado pelo Senhor. Né? Em 2 Timóteo 4, capítulo 4, Paulo fala assim que ele era útil para o ministério. Senhor Jesus, aquele jovenzinho se tornou muito útil, um cooperador de Paulo. E depois nós vemos que ele serviu junto com Pedro também, estava junto com Pedro e escreveu um evangelho, irmãos. Um livro todinho, né? Foi escrito por João Marcos. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, né? Nós guardemos o nosso coração. Servir sempre junto com os irmãos. Nós vemos, a gente percebe na experiência de Paulo como é que ele vai avançando, né? Ele criou no Senhor, recebeu a salvação e logo ele se pôs a pregar o evangelho, mas ele ainda era muito natural, né? Na sua força natural ele causava muito problema. Aí o Rodrigo estava tocando aqui, ele foi até enviado para casa, de tanta dificuldade que ele causava. Em Damasco ele foi preciso descer ele por um cesto pela muralha. Né? Em Jerusalém os helenistas queriam matá-lo. Né? E por fim os irmãos, né, mandaram ele para Tarso, a sua cidade natal, para poder certamente guardar a vida dele. Né? O Senhor também, a gente percebe o Senhor guardando a vida de Paulo. Né? Senhor Jesus. E Barnabé, que tinha um encargo de cuidar de Paulo, né, quando desceu para Antioquia, buscou Paulo em Tarso e trouxe para servir. Né? E lá em Antioquia tinha essa esfera, né, que o Rodrigo estava tocando, uma esfera de oração, uma esfera de consagração, né, de dependência do Senhor. Ali o Espírito tinha liberdade, irmãos. O Espírito podia chegar e falar, olha, agora tem uma obra aqui, né, e eu estou separando Paulo e Barnabé para essa obra que os tenho chamado. Amém. Senhor Jesus, amém. Louvado seja o Senhor. A igreja hoje para nós é tal esfera, irmãos, onde há a liberdade do Espírito, onde o Senhor fala, né, e nós possamos ir cada vez mais avançando na nossa experiência para poder ir ouvindo o Senhor. Né? Os irmãos percebem assim na experiência, talvez no início Paulo ainda não tinha tanta essa experiência de ouvir o Senhor, né? Nem mesmo interiormente, mas à medida que ele foi sendo aperfeiçoado ali na comunhão, aquele 1 ano que ele esteve junto ali com os irmãos de Antioquia, certamente os irmãos foram, né, ele foi sendo ajudado, e aí por fim ele foi tendo experiência com o Senhor, de ouvir o Senhor também, de ser conduzido pelo Espírito interiormente, né? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Falando dessa diferença de ambiente de Jerusalém e Antioquia, Jerusalém era o centro do judaísmo, né? Isso influenciava os irmãos ali, por isso que os indivíduos dali falavam,
É por isso que os indivíduos ali falavam, os gentios, que para ser salvos não bastava crer no Senhor, era preciso circuncidar-se e observar a lei de Moisés. Olha que ambiente, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Silas, ele viu o ambiente, né? Silas foi muito usado pelo Senhor, ele viu o ambiente de Antioquia, que ali tinha liberdade do Espírito. Amém. E logo foi para lá. Ele escolheu o melhor ambiente, né? E acompanhou Paulo em sua segunda viagem ministerial. Aqui está em Atos 15, 40, 41 e 16, de 1 a 5, podemos ler. Senhor Jesus. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Senhor Jesus. Senhor Jesus, 16, de 1 a 5. Chegou também a Derbe e a Listra, havendo ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos, para que os observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Amém. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aleluia. Fortalecidas na fé. Amém. O Senhor dá a direção. Amém. Né? Quando eles estavam saindo de Filipos, junto ao rio, eles viram ali, parecia uma casa de oração, né? Onde tinham algumas mulheres. Paulo logo foi lá e pregou Jesus, né? O Evangelho de Jesus. Ali ele ganhou uma mulher, que era Lídia, né? Aí Lídia logo abriu a casa e já ganhou a família de Lídia, né? E isso está em Atos 16, 13 e 15. Eu vou ler aqui. 16, 13 e 15. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos com as mulheres que para lá tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Amém. Senhor Jesus. Página 30 do Alimento Diário, eu queria ler uma passagem para os irmãos. Senhor Jesus. Amém. Aqui percebemos que não podemos apenas nos limitar a orar com os que têm o coração sedento da palavra. Supri-los com a revelação das Escrituras também se torna necessário. Amém. Primeiro a gente chega, né, com oração, quando a pessoa abre o coração, ela precisa da palavra, né? Ela se abriu para o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Após essa experiência, nós vemos que Paulo e Silas, por ter tirado um espírito adivinhador de uma moça, eles foram açoitados e presos ali. Na prisão, em vez de clamar, o que eles faziam? Todos nós sabemos, né? Louvavam ao Senhor. Amém. Eu acho que eles não viam sofrimento, né? No serviço ao Senhor, acho que podia estar difícil tanto quanto fosse, eles não viam sofrimento, eles louvavam e oravam ao Senhor. Amém. Encorajamento para nós. Durante a noite, os irmãos já conhecem a história, né? Enquanto eles oravam, louvores, sobreveio um terremoto, sacudiu os alicerces da prisão. Né? Soltaram-se em todas as cadeias. O carcereiro, pensando que todos tinham fugido, sacou da espada e ia suicidar-se. Paulo, em alta voz, né, bradou: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Ó Senhor Jesus, depois desse episódio, Paulo ganhou também a família desse carcereiro. Aqui eu ganhei outro princípio, né? Na casa de Lídia, Paulo foi, pregou o evangelho para Lídia. Aqui ganhou o carcereiro apenas com testemunho, né? Tem pessoas nos olhando.
né? Nós podemos ganhar pessoas com o nosso testemunho. Amém. Né? As pessoas podem abrir o coração. Aqui ganhou a casa inteira do carcereiro. Né? Senhor Jesus. Amém. Amém. Essa esfera é a esfera da graça, né, irmãos? Senhor, é a esfera do Espírito. Enquanto em Jerusalém havia aquela esfera dos judaizantes, da lei, das tradições, da religião antiga, lá em Antioquia, né, e na obra que o Senhor estava levantando, havia a esfera da graça, a esfera do Espírito, cheia de vida, cheia de frescor. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, né? Na segunda viagem, como o Rodrigo está tocando aqui, foi uma esfera totalmente do Espírito. Paulo seguia o Espírito para onde quer que fosse. Né? Ele queria ir para um lado, o Senhor o impedia, né? Falava com ele. Ele queria ir para outro, o Senhor também não permitia. E aí ele foi sendo conduzido, irmãos. Ele foi sendo levado pelo Espírito. Senhor Jesus, em Gálatas fala muito para nós não decairmos da graça. A graça, irmãos, é a coisa mais importante que nós temos hoje. Né? A graça hoje para nós está disponível. Nós precisamos aproveitar realmente o tempo para nós desfrutarmos do Senhor. Né? Cada vez mais encher as nossas vasilhas, né? E ir adquirindo o Espírito, graça após graça. Né? Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, as mensagens que estão sendo tocadas para nós sobre a volta do Senhor, irmãos, né? Fala que após aquelas 69 semanas, né? Que eu não sei falar, 69ª, não, 69ª, né? O Senhor fez assim com o cronômetro. Ele parou o tempo e entrou a era da graça. E né, hoje nós estamos dentro dessa era. Amém. Senhor Jesus, amém. Louvado seja o Senhor, irmãos. Nós podemos desfrutar a qualquer momento, sempre buscar o Senhor e encontrar graça. Amém. Senhor Jesus. Amém. E essa esfera foi a esfera da segunda viagem de Paulo. Nessa viagem, Paulo inteiramente pelo Espírito. Né, ele foi até esse lugar à beira de um rio, né, onde parecia haver um local de oração. Né, ele buscava um lugar de oração. Né, encontrou pessoas que estavam abertas, que eram sedentas. Né, mesmo em cárcere, mesmo sob tribulação, ele ainda louvava o Senhor e dava testemunho do Senhor. Ó Senhor Jesus. Essa é a esfera que nós queremos, irmãos. Né, se você às vezes está atribulado, né, passando por alguma dificuldade, né, a graça é toda suficiente. Vá até o Senhor. Né, o Senhor é capaz. Ele pode te dar paz. Né, ele é capaz de nos tranquilizar, saber que estamos nas suas mãos, que Ele está nos conduzindo. Né, você pensa, errei. Não se arrependa. Volta para o Senhor. Né? Senhor Jesus, eu tenho uma frasezinha do irmão Dom que eu até pedi para a Roseli emoldurar para mim. É aquela que o irmão Dom fala assim, né? Se você errou, caiu, né? Se levante, né? E avance. Então nós precisamos ser assim também, né? Sempre avançando para o Senhor, né? Mesmo que você tenha errado, que você tenha cometido alguns deslizes, não fique naquilo, irmãos. Não fique nesse sentimento. Né? Avance sempre para o Senhor, sempre exercitando o seu espírito e desfrutando do Senhor. Ó Senhor Jesus. Nessa questão da segunda viagem, né, que ele estava sensível ao Espírito, ele era obediente em cada decisão que precisava tomar. Por isso, ele era abençoado pelo Senhor. O mesmo ocorre conosco. Quando nós seguimos a direção do Espírito, nós temos a bênção do Senhor. Amém. Né? Amém. Paulo finalizou a sua segunda viagem de uma maneira estranha. Né? Ele teve o desejo de ir a Jerusalém, levar as ofertas da Judéia. Aqui foi quando ele contrariou. Já a gente vê um contraste, né? Ele vinha seguindo a direção do Espírito, aqui já contrariou. Porque o Senhor tem duas maneiras de nos falar. O Senhor nos fala pelo Espírito que está em nós e nos fala pelos irmãos. Né? Nós aqui na vida da igreja, nós precisamos estar atentos quando os irmãos nos falam. Amém. Para mim estar aqui hoje eu tive que pagar um preço enorme, irmãos. Eu fiquei imaginando os irmãos que cuidam da igreja. Né? Deve ter ataque demais. Né? Eles não precisam de próprios membros da igreja atacando os irmãos. Nós precisamos ter misericórdia. Né? Precisamos seguir a direção do Espírito. Senhor Jesus. E o que os irmãos nos falam também. Amém. Os irmãos estão à frente. Eles estão ali não é porque eles querem. É por intermédio do Senhor. Vamos ler Gálatas 1:1. Depois a gente podia ler Provérbios também. Amém.
Senhor Jesus. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Qualquer posição que a gente está servindo na igreja é pelo Senhor. Não é porque nós somos capazes, não é porque nós queremos estar nessa posição. Né? Oh, Senhor Jesus, qual que é o versículo? Provérbios 3, de 5 a 7. Senhor Jesus. Amém. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Esse a gente podia ler de pé, que os Amém. irmãos acham. Depois a gente podia desfrutar desse versículo muito rico. Senhor Jesus. Provérbios 3, de 5 a 7. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Confia no Senhor. Amém. Confia no Senhor. Amém. Confia no Senhor. Senhor Jesus. Acabou? Agora, Senhor Jesus. falar da terceira viagem, né, de quinta. Eu nem sei onde eu estou aqui mais, estou seguindo. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu já estou na sexta já. Sexta, sábado. Sábado fiz não. Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor. Aparta-te do mal. Amém. Aparta-te do mal. Senhor Jesus. do mal. Oh, Amém. Senhor Jesus. Aparta-te Será do isso? mal. Sim. Saúde Amém. para o teu corpo. Amém. Refrigério. Refrigério para os teus Para os teus ossos. ossos. Amém. Oh, Senhor Jesus. Tô precisando. Honra o Senhor. Senhor Amém. Com as Jesus. primícias, Com os Amém. teus bens. teus bens. Com as Senhor primícias de Jesus. toda a tua renda. Sim. E ele vai encher Amém. fartamente Teus teu celeiros. celeiro. Amém. E transbordarão de vinho os teus lagares. Sim. Amém. Não quer ter crise financeira? Oh, Senhor De Jesus. cima. Amém. Senhor Jesus. Amém. Aqui nós vemos que Paulo, ele não seguiu esses versículos, né? Aqui fala, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes do teu próprio entendimento. O Marcelo estava me falando, eu não sabia. Estribes é o próprio estribo, que põe na sela do cavalo mesmo. Coloca a sela, quando vai aquele que vai na barrigueira, para prender ali, que nada solta, só se soltar a fivela, ali ele está firme, né? Está firme. Então Paulo ficou firme no seu entendimento ali, em que ele queria. Acha-se que é por causa dos seus compatriotas, né? Ele queria voltar e se dispôs a levar as ofertas, mesmo sendo contestado por vários irmãos que falavam para ele não descer. Nós devemos sempre estar sensíveis, irmãos, atentos ao que o Senhor nos fala, quer pelo Espírito em nós, quer por meio dos membros do seu corpo. Amém. Senhor Jesus. Na quinta-feira, irmãos, no começo do segundo parágrafo, fala assim, ó: em sua primeira e segunda viagens, o apóstolo Paulo, por onde quer que passasse, ensinava as pessoas a invocar o nome do Senhor. Senhor Jesus, ô Senhor Jesus. Essa é a pregação do Evangelho de Paulo. Não era nada assim elevado, nem nada complicado, mas era ensinar as pessoas a invocar o nome do Senhor. E na primeira e na segunda viagem, irmãos, foi o que ele praticou. Nós vemos na terceira, né, que houve dificuldade da parte dele. Né, nós não sabemos o porquê, mas Silas não o acompanhou na terceira viagem. Né, e na terceira viagem havia uma necessidade material, né, de ofertas para a Judéia. A Judéia estava passando por uma circunstância de fome e o Senhor aprova o Senhor levantar ofertas entre as igrejas. Né, e Paulo queria muito levar essas ofertas. Paulo tinha um amor pelos seus conterrâneos, né, pelo seu povo, que era muito forte, irmãos, a ponto de lá em Romanos ele falar que queria ser anátema por causa do povo. Senhor Jesus. Então esse amor natural talvez foi o estribo onde Paulo se firmou
para que ele não ouvisse os irmãos. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, os irmãos são o que há de mais precioso para nós na vida da igreja. O Senhor ama o quê? A obra do Senhor, a igreja, são as pessoas, são os irmãos. E principalmente, são os irmãos que estão à nossa frente. Então nós precisamos amar esses irmãos e honrar esses irmãos fortemente, grandemente. Esses irmãos são dignos de toda a honra, porque são irmãos que estão se dando para nós, para servir. Ali o Senhor levantou profetas, né? Desceu um profeta, Ágabo, né? Ágabo desceu de Jerusalém, foi ali, tinha 2 filhas, né? Profetizavam, não é? 4? Amém. E então o Senhor usando ali irmãos para falar para Paulo, olha, não sobe a Jerusalém, né? Você vai lá, vai ser preso, né? Talvez vai até morrer, né? O Senhor estava usando os irmãos, falando através dos irmãos, mas o Paulo talvez ainda não tinha essa experiência, né? O Senhor foi crescendo, foi avançando, irmãos, mas nós precisamos, né, ouvir os nossos irmãos. Amém. Os queridos irmãos que estão nos servindo. O Senhor colocou à nossa frente o irmão Dong, nosso apóstolo, né? O Senhor colocou aqui na região 6 o Reinaldo, seus cooperadores. Louvado seja o Senhor, né? O Senhor colocou à nossa frente aqui os irmãos responsáveis, né? Os irmãos de serviço. Talvez num determinado momento você tem que se submeter aos irmãos, em outro momento os irmãos têm que se submeter a você, mas nós precisamos ser pela vida, né? A autoridade é pela vida, irmãos. Nós precisamos nos submeter à vida, porque a vida é o Senhor. É o Senhor que está falando conosco, né? Dia a dia, né? O Senhor quer nos auxiliar para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. O Senhor realmente Ele nos ama. Ele quer a nossa vida, né? Ele quer que nós cresçamos. Ele não quer que nós morramos, né? Eu vou lá para Jerusalém porque eu tenho forte encargo de ir lá. Mas lá ele iria ser preso, né? Então, iria morrer. Senhor Jesus, nós vemos que depois o Senhor ainda guardou a vida de Paulo, né? Ainda tinha um desejo para Paulo, né? Para ele, um comissionamento para Paulo. Mas que nós, irmãos, também saibamos ouvir os irmãos, né? No nosso dia a dia, né? Buscar sempre ter comunhão no que formos fazer, no que formos, né? Nas nossas necessidades, buscar ter comunhão com os irmãos, né? Ouvir os irmãos, né? Vamos errar, né? Todos nós erramos, né? Os irmãos erram, às vezes está alguma dificuldade aqui ou ali, mas precisamos estar avançando junto. Senhor Jesus, a igreja é preciosa por causa disso, irmãos, porque é uma esfera de amor, né? É uma esfera de misericórdia. Senhor Jesus, se o irmão errou, exercita a misericórdia. Para nós é justiça, né? Justiça para nós e misericórdia para os irmãos. Esse é o sentimento na vida da igreja. É o sentimento que nós temos que colocar no nosso coração, né? Senhor Jesus. Oi? Amém. 2 Crônicas 20:20. Amém. Senhor Jesus. Só a parte final, irmãos. Amém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aleluia. Amém. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém. Por causa dessa dureza, né, de Paulo, de uma hora para outra mudou, não quis mais ouvir o Espírito, ele teve uma experiência negativa em Jerusalém. Ele quase pôs a perder o ministério que o Senhor tinha separado para ele. O ministério de invocar o nome do Senhor. Ministério puro. Ele, tendo chegado a Jerusalém, ele foi recebido com alegria pelos irmãos. Tiago, um dos presbíteros de Jerusalém, né, informou que havia na igreja dezenas de milhares de judeus que creram em Cristo e eram todos zelosos da lei. E que esses que eram convertidos ouviram que Paulo pregava que não era preciso circuncidar e seguir a lei de Moisés, né? Só que, por fim, eles sugeriram a Paulo que fizesse o voto do Antigo Testamento, para não contrariar aqueles que estavam sendo convertidos, né? E Paulo aceitou, né? Paulo aceitou, infelizmente. Vamos ler em Atos 21, 23 a 25.
a respeito dele guardava a lei. Senhor Jesus. Atos capítulo 21, versículo 23 a 25. Senhor Jesus. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Oh, Senhor Jesus, Paulo foi subjugado ali pelo forte ambiente religioso, né? E aceitou a submeter-se ao voto do Antigo Testamento. Lamentável, né? Antes ele vivia no Espírito e se dispôs a seguir esses votos. Pela misericórdia do Senhor, o Senhor levantou uma situação, né, que alguns judeus vindo da Ásia arrumaram uma discussão ali e resolveram mandar ele embora, né? Preso para Cesareia. Em Cesareia, onde ele ficou 2 anos. Ali ele apelou para César, né? Nós vamos entrar na 4ª viagem, ele foi para Roma. Se o Senhor não intervisse, irmãos, Paulo teria cumprido essa lei. Seu ato seria contraditório com as suas palavras, né? Seu ministério teria terminado ali. Senhor Jesus, ele teria anulado o sacrifício de Cristo na cruz. Não é brincadeira, né, irmãos? Nós temos que tomar cuidado. Nós temos um ministério. Esse ministério agora é nosso. Amém. Né? Esse ministério está conosco. O Senhor ainda precisava, o Senhor teve misericórdia dele, né? Precisava usá-lo muito para levar seu nome perante os gentios e reis. Ele precisava completar os seus escritos. Amém. Mas tem situações que, se o Senhor não estivesse precisando dele, sabe-se lá, né? Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Posso ler um versículo? Gálatas 2, 21 e 5, de 1 a 4. Senhor Jesus. 2, 21 é da semana, né? Nula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Aqui, se ele fosse seguir a lei, Cristo teria morrido em vão. Senhor Jesus. Capítulo 5, de 1 a 4. De 1 a 5. Graças a Deus. De 1 a 5. Para a liberdade. Para Cristo que nos libertou. Permanecei, pois, firmes. E não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça, que provém da fé. Aleluia. Amém. É pela fé. É pela graça. Não é pela lei, irmãos. Senhor Jesus, é pela fé. Amém. Senhor Jesus. O Paulo subiu para Jerusalém, né, e lá o Senhor levantou aquela circunstância, né, realmente para salvar Paulo, né, para tirar ele daquela circunstância, que, como o Rodrigo está falando, se ele termina aquele voto, irmãos, como ficaria o testemunho dele diante dos irmãos? Né? Como ele iria escrever a carta de Gálatas ou algumas outras, falar da fé, da graça? Senhor Jesus. Então o Senhor é misericordioso. Mesmo que nós erramos, o Senhor ainda é soberano em toda circunstância. Né? O Senhor pode nos salvar. E Ele nos salva, irmãos. Ele tem cuidado de nós. O Senhor pode tentar desviar por um caminho, mas o Senhor vai com o seu braço, né, estendido e nos traz de volta. Ele quer nos fazer permanecer no rio da água da vida. Esse rio principal aqui conduz ao trono.
Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. E aí Paulo é aprisionado, né? Depois a gente vê a soberania do Senhor também, porque Paulo poderia até ter sido solto, mas ele recorre a Roma. E aí ele tinha que ser levado a Roma. E aí nós vemos, irmãos, em Atos capítulo 27, queria ler junto com os irmãos, de 21 até o 25. Atos capítulo 27, versículo 21 até o 25. Havendo todos, amém? Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Amém. Senhor Jesus, vamos falar assim: eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Senhor Jesus, eu confio em Deus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Não passar. Oh, Senhor Jesus. Aqui a gente há uma circunstância totalmente diferente, né? Paulo ali naquela meio tanta dificuldade, aquele sofrimento, aquela viagem penosa, de muito perigo, tal, mas ele se pôs em pé. Ele era aos olhos das pessoas era prisioneiro, mas irmãos, ele que reinava naquele barco, né? Ele se pôs em pé, né? Nós falamos de se colocar em pé para servir o Senhor. Jovens, se vocês se colocarem em pé para servir o Senhor hoje, amanhã o Senhor te colocará em pé para também reinar junto com Ele. Ô Senhor Jesus, nós queremos estar lá diante do Senhor em pé, irmãos, de pé diante do Senhor. Esse é o nosso desejo, né? Esse é o coração dos irmãos também que nos servem, que todos nós sejamos levados até o trono, até o reino. Ô Senhor Jesus, aleluia. E nós também notamos aqui a comunhão que Paulo tinha com o Senhor, comunhão íntima, né, a ponto de um anjo ser enviado para falar para Paulo: olha, não temas, né, que eu te dei a tua vida e não só a tua, de todas as pessoas que estão ao seu redor. Aquele vizinho que você tem lá foi colocado ao seu redor, irmão, não foi à toa. O Senhor te deu aquela vida, o Senhor te deu aquelas pessoas do teu lado no trabalho, o Senhor te deu aquelas pessoas ao teu lado no estudo, né, nas escolas, na onde estiver, irmãos, todos que estão ao seu lado, o Senhor te deu. O Senhor deu para quê? Para que nós levamos vida, para que nós guardemos as vidas deles, para que nós os salvemos. Senhor Jesus, aqui havia muita... Hoje na oração do Evandro eu estava tocando, nós estávamos orando aqui, né? Havia muita tempestade, né? O mundo é cheio de tempestade, mas louvado seja o Senhor, que nós estamos junto com o Senhor. É o Senhor que está conduzindo esse barco, é o Senhor que está conduzindo todas as coisas. Ô Senhor Jesus, dizendo: Paulo, não temas. Não temas. Irmãos, não temas. Senhor Jesus, nós estamos nas mãos do Senhor. Tem de bom ânimo. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Tem de bom ânimo. Amém. Senhor Jesus. Aleluia. Queria só ler um ponto no livro para os irmãos para encerrar, que eu toquei. Tudo que vimos aprendendo com os apóstolos. Amém? Tudo que vimos sobre a terceira e quarta viagens de Paulo, sua atitude em Éfeso, sua insistência natural de levar as ofertas para Jerusalém, sua experiência de derrota ali, colocando em risco sua comissão como ministro de Cristo, seu aprisionamento e, por fim, seu ministério epistolar, serve-nos de espelho. Precisamos ver que o ministério de edificar a igreja, que é o corpo de Cristo,
foi-nos entregue. Amém. Também já recebemos a revelação da economia neotestamentária de Deus, que por meio de suas epístolas, cabe a nós agora aprender com as experiências de derrota que outros tiveram e seguir a direção do Espírito, Amém. praticando as palavras que nos têm sido ministradas. Que Deus tenha misericórdia de nós Amém. e nos mantenha na pureza e simplicidade devidas a Cristo. Amém. Que continuemos sempre a invocar o nome do Senhor Jesus Amém. para viver no Espírito, Amém. negando a nós mesmos Sim. e nossas preferências naturais, Amém. seguindo o Senhor e fazendo sua obra. Amém. Amém. Senhor Jesus, no domingo, irmãos, fala daquele avião, né? Eu não vou falar do avião não, porque eu não sei direito, mas eu toquei na pista. A pista é o livro de Filemon e a pista é o amor. Então é essa a esfera da vida da igreja. A esfera da vida da igreja é de amor, é de vida, é de comunhão, é de oração, de consagração. Louvado seja o Senhor.